Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa pelo Instagram. Uma live que sempre está sendo realizada nas quintas-feiras, a partir das 8 horas. Live do sindicato buscando dialogar, ampliar esse diálogo com a classe trabalhadora do comércio de João Pessoa e Grande João Pessoa. E todos aqueles que seguem a página no Instagram do Cinecom e também estão em outros lugares, em outros estados. E a gente agradece a participação de todos vocês que estão entrando no início aqui dessa live. Daqui a pouco nós vamos ter aqui conosco como convidado o Rogério Braz, ele que é presidente dos Sindicatos Comerciários da Grande João Pessoa, e nós vamos falar sobre a reabertura do comércio e os seus direitos. A partir de segunda-feira desta semana já iniciou um novo protocolo determinado aí pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e o sindicato tem algumas questões que precisam esclarecer para a classe trabalhadora. Rogério Braz já está aqui conosco, vamos adicioná-lo aqui, mas já quero agradecer a presença do Paulo, do Gabriel, do Luiz, da Alzeni. Boa noite, Alzeni Guedes Pereira. Boa noite, Adriano, Nino, o Vando. Boa noite também a Nascimento, a Tamile. E boa noite a todos. Deixa eu adicionar aqui o Rogério Braz para a gente poder iniciar a reabertura do comércio e os seus direitos. A gente vai trazer aqui algumas informações e a gente também precisa ratificar algumas outras informações. Então, os sindicatos comerciários traz aqui novamente esse tema da reabertura, já que nesta semana iniciou um novo protocolo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcel. Tá ouvindo aí? Estamos ouvindo. Boa noite, Marcel. Boa noite à família comerciária. Boa noite aos diretores do sindicato, da federação, do CEAC, da CUT, da Contrax, né? E todos os comerciários e comerciários que estão agora assistindo nossa live, onde a gente também vai poder tirar algumas dúvidas, interagir. O bom dessa live é isso, né? Que a gente interage com quem participa. Então, Marcelo, nós estamos à disposição aí para a gente começar. Obrigado. Joia, show de bola. A gente trouxe aqui algumas informações para poder colocar, não só pelas interações que vão acontecendo nas redes sociais, mas algumas dúvidas e perguntas que chegam com alguns trabalhadores nos chats, né, nos directs do Instagram e também no bate-papo do Facebook. E trouxemos também algumas informações, principalmente com relação a esse protocolo que foi determinado pelo prefeito de João Pessoa a partir de segunda-feira. Mas antes disso, Rogério, eu estava aqui dando uma olhada nos arquivos e me deparei aqui com um documento datado de 19 de março de 2020, que foi o primeiro ofício que o sindicato protocolou no gabinete do governo do estado, nas prefeituras e inclusive também ao presidente da FEComércio, representante da classe patronal, Marconi Medeiros. Alguns comerciários comentam, né, nas redes sociais sobre a luta do sindicato, a intenção do sindicato de atuar, principalmente agora, já a gente vai comentar sobre isso. Eu até trouxe aqui a mudança que está havendo nos ônibus por conta da questão da reabertura dos shoppings, por exemplo. E aí deixar claro e pedir para você também comentar um pouco, historiar um pouco as ações do Sinecom, para a gente chegar nos temas dessa semana, que é o seguinte: o Sinecom começou desde março, ou seja, a pandemia obviamente chegou aqui muito antes, né? A gente sabe, mas as medidas, os protocolos, as ações do governo federal, governo estadual e municipal começou, na realidade, a partir do dia 13 de março. E com 6 dias depois, ou seja, no dia 19 de março, o sindicato já conseguiu elaborar esse documento aqui e protocolar desde março, além desse, outros foram protocolados também, que eu considero muito importante frisar, porque aí, inclusive, vou ler alguma coisa rápida, mas vou deixar a pergunta, que é o seguinte:
A atuação do sindicato, ela é um pouco limitada porque o sindicato não tem o poder de justiça. Então, gostaria que você explicasse para alguns comerciários que questionam nas redes sociais como se dá essa atuação do sindicato em, por exemplo, determinar que os ônibus funcionem em horário estendido, porque os shoppings estão funcionando até às 8 e o prefeito determinou que os ônibus funcionassem até às 7, ou seja, questões desconcentradas, né? E outras questões também, infelizmente, que têm acontecido, equívocos, né, por parte do poder público, que o sindicato tem atuado desde o início. Por exemplo, o sindicato protocolou esse ofício dia 19 de março. Aí fala da conscientização e mudança de atitudes por parte de todos, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, higienização do ambiente de trabalho, dos equipamentos, móveis, eletrônicos, fornecimento por parte das empresas de equipamentos e produtos de segurança, aí cita alguns, álcool gel, no mínimo 70%, luva, máscara e etc. Controle de acesso dos clientes. Então, desde março, o sindicato já pedia esse controle de acesso dos clientes, adotando providências para que não haja filas e aglomerações. Aí cita a questão de férias coletivas, de escalas, banco de horas, de dar recesso aos trabalhadores que compõem o grupo de risco, só que em acordo com o sindicato, para que todos os direitos sejam garantidos. O sindicato foi muito mais além e ainda colocou aqui o decreto 40.509, de 11 de março de 2020, o artigo 133 do Código Civil do Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando a questão dos empregados, né, que têm crianças, ou seja, de comerciários que têm crianças, não tem com quem deixar, porque as escolas nesse período, inclusive, já estavam fechadas, e pedia providências e diálogo com as empresas para que essas pessoas pudessem trabalhar de forma remota. Aí, entre outras questões, o sindicato ainda fala sobre a questão aqui, para finalizar, diminuir o horário do funcionamento do comércio. Então, o sindicato nem falava em fechar comércio, falava em diminuir o horário do comércio para tentar diminuir o fluxo, diminuir, com certeza, o contágio. Então, desde o início, o Sinecom vem atuando, mas, infelizmente, tem questões que não passam pelo poder de sindicato. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas ações e respondesse aos comerciários que vêm questionando como se dá essa atuação do sindicato nesse período. Né? Beleza, Marcelo. Ótima pergunta. Novamente, boa noite a todos os comerciários e comerciárias, né? Diretores da Federação, do CEAC, né? Do Sinecom, da CUT, da Contrax, que está acompanhando a nossa live. Toda quinta-feira a gente está aqui para ouvir e também tirar algumas dúvidas. Dr. Everton, que é nosso assessor jurídico, já vem participando também constantemente das lives, nos bastidores, ou sendo entrevistado também, para ajudar a esclarecer algumas dúvidas trabalhistas, que são muitas. Marcelo, o papel do sindicato, para quem ainda não sabe ou precisa de algum esclarecimento, é primeiro lutar para garantir os direitos adquiridos ao longo desse tempo, através das convenções coletivas, da CLT, da Constituição Federal, né? Então, é lutar para manter esses direitos e tentando ampliar, na medida do possível, diante do cenário econômico, político em que está inserido. Então, essa é a missão principal do sindicato. Paralelo a isso aí, o que é que nós fazemos? Nós damos assistência aos trabalhadores na parte jurídica, nós temos espaço beleza masculino e feminino, nós temos convênios fora do sindicato, né, onde ele tem descontos em universidades, autoescola, laboratórios, etc. Então, ele clica lá no site do sindicato, www.comerciario.com.br, e ele vai lá clicar em convênios e ele vai ver onde é que está credenciado para ele ter desconto. Então, o sindicato paralelo também faz isso. E lazer, esporte, cultura. Então, o sindicato, em parceria com o SESC e SENAC, também
desenvolve essa parte durante todo o ano. Esse ano nós não conseguimos fazer nada por causa da pandemia, que logo depois do Carnaval, né, chegou aqui no Brasil com força total. Alguns dizem que já no Carnaval ela já estava, e a gente, a partir do mês de março, começou a se debruçar sobre ela, a tomar medidas preventivas, e que culminou com o fechamento do comércio. Então, nós dialogávamos com a FEComércio como manter o funcionamento de forma segura, para preservar a vida dos trabalhadores e também dos clientes, logicamente, que são o motivo de existir das empresas, né? Sem clientes, nenhuma empresa sobrevive. Então, sem o trabalhador, nenhuma empresa também sobrevive, né? Então, a gente tem que ter uma harmonia, um equilíbrio entre esses três entes: empresário, trabalhador e cliente. E o governo, de uma forma geral, que é quem é o mediador das relações e também ajuda quando há algum conflito, seja na justiça, seja no âmbito da fiscalização no Ministério do Trabalho, seja no Ministério Público do Trabalho, que é outro parceiro nosso, que ajuda a dirimir qualquer dúvida com relação à CLT, às novas cláusulas da Convenção Coletiva e a MPs que estão sendo lançadas pelo governo federal. Então, a missão do sindicato é manter os direitos, preservar esses direitos, tentar ampliar. E quando passa da esfera do sindicato, a gente transmite a informação que nos chegou, a denúncia, né, a dúvida, para os órgãos competentes, seja PROCON, seja Ministério do Trabalho, Ministério Público, seja a Receita Federal, né, todos os órgãos competentes com relação a garantir o direito do trabalhador, o direito do cliente, né, e o equilíbrio, né, dessa relação de comercialização dos produtos no dia a dia, sempre visando a qualidade de vida do trabalhador, né, a saúde do trabalhador, porque ele saudável, Marcel, ele vai produzir mais, ele vai atender melhor, né, e ele vai voltar para casa feliz, porque cumpriu sua missão feliz, né, trabalhando, que o trabalho dignifica o homem e a mulher. Então, a missão do sindicato é essa, e de lá para cá a gente vem pautando vários protocolos, junto às prefeituras, governo do estado, o próprio Ministério Público do Trabalho, nós também pautamos esses protocolos, que está sendo discutido pela nossa confederação a nível nacional, que é a Contrax, junto ao Ministério Público Nacional também, para que venha para todos os estados poderem cumprir esses protocolos, visando a saúde de todos os entes envolvidos, empresário, trabalhador e, logicamente, cliente. Então, nossa missão é receber a denúncia e encaminhar para os órgãos competentes para que tomem as medidas cabíveis e, se for o caso, até autore aquela empresa, né? Ele faça a lavratura do auto de infração para que ela sinta no bolso o descumprimento, seja da convenção coletiva ou seja dos protocolos que foram ditados aí pelo governo do estado ou pelas prefeituras municipais. Certo. Para a gente ir avançando, um outro tema ainda dentro dessa questão dos protocolos é que o sindicato também protocolou no governo do estado e também nas prefeituras de João Pessoa e da Grande João Pessoa, um documento com mais de 20 protocolos e solicitando por parte da prefeitura um diálogo entre as partes, ou seja, poder público, né, municipal e estadual, sindicato dos comerciários e representante da classe patronal, para que fosse estabelecido um protocolo em unidade, ou seja, em concordância com todos, para a reabertura do comércio. E isso foi protocolado alguns meses atrás. Até agora, infelizmente, a prefeitura não dialogou, não buscou dialogar, não respondeu o ofício, nem procurou o sindicato, embora o sindicato tenha procurado várias vezes, como citei aqui o último ofício. E aí saiu esse novo protocolo de segunda-feira, onde tinha saído anteriormente dos ônibus com um horário, ou seja, de 7 da manhã às 7 da noite, e depois saiu um outro protocolo com a abertura do comércio, e depois um outro protocolo com a abertura dos shoppings. E muitos trabalhadores estão sendo prejudicados por conta disso, né? O sindicato ele está aberto a receber esses comerciários? Como é que se dá essa questão?
já que alguns trabalhadores, inclusive, foi passado nos meios de comunicação, e de que forma o sindicato tem atuado nessa questão. E ainda uma outra pergunta, além de procurar o sindicato, assim como o sindicato também tem feito várias denúncias nas redes sociais, o trabalhador também assim pode fazer, inclusive ligando para as rádios, né, para denunciar essas questões que estão sendo estabelecidas, infelizmente, de forma desorganizada, né? Então, o sindicato ele está aberto. Como se dá essa questão do auxílio, né, da atenção do sindicato aos trabalhadores nesse momento que estão sendo prejudicados por essa questão específica, né, não só por essa, mas por outras também. Legal, Marcelo. O sindicato sempre está aberto às denúncias. Elas são feitas pelos trabalhadores de forma anônima, né? Mesmo que ele se identifique, o sindicato preserva o sigilo da fonte, porque a gente sabe que se a empresa souber, provavelmente aquele trabalhador será prejudicado, perseguido e podendo até ser demitido, né? Muitas vezes. Então a gente preserva o sigilo da informação do denunciante e a gente encaminha para os órgãos competentes. Primeiro também a gente vai na empresa, a gente senta com o gestor da loja, tenta resolver a situação de forma presencial, conversando com a gestão da loja. Se ele não resolve o problema, é que a gente encaminha a denúncia, logicamente, para o Ministério do Trabalho, com cópia para o Ministério Público, para que acompanhe e puna aquela empresa que estiver descumprindo a CLT ou a Convenção Coletiva de Trabalho. Com relação à prefeitura, a gente sempre esteve aberto a dialogar para sugerir, né, nos protocolos, e preocupado bastante com o transporte público. E está acontecendo um problema que a gente previa, né? A empresa, o governo Bolsonaro como um todo, ele não escuta a classe laboral, os representantes da classe trabalhadora, as centrais sindicais. Ele escuta só o patrão, a classe patronal. E não dá certo. A gente precisa sentar todo mundo numa mesa para haver um entendimento entre patrões, empregados e o governo para regrar, né, essa relação, para equilibrar essa relação e a justiça também, né? Então é importante que todo mundo sente numa mesa, mas ele insiste só ouvir um lado. Do mesmo jeito está acontecendo aqui nas prefeituras da região metropolitana. Não fomos sequer contactados para sentar para discutir o que o sindicato queria sugerir, se já estava contemplado nos protocolos que as prefeituras, de certa forma, estavam implementando. E aí deu zebra nos ônibus, para variar, né? Você vê que os ônibus não começam no horário que o trabalhador começa a trabalhar, ou seja, se o sindicato opinasse, ele diria, olha, tem gente que pega em supermercado a partir de 6 horas da manhã. Então, no mínimo de 5 horas da manhã, o ônibus tem que estar rodando para ele não chegar atrasado, né? Se a gente também fosse escutado, a gente diria, olha, o horário do comércio é até 7 horas, o horário de funcionamento dos ônibus. Então, como é que tem várias empresas e lojas abertas até 8 horas da noite? Então, porque é um não contrassenso. A loja fechou, o comerciário sai não. Às vezes ele fica ainda, né? Atendendo os clientes que estão lá dentro, ele não pode sair até que o último cliente saia da loja e ele vai fazer esse atendimento e depois ele vai para casa como? Tem empresa que ainda disponibiliza o transporte, que é o correto, mas tem empresa que diz, te vira. Infelizmente, é isso que a gente sabe que acontece. O empresário não vai dizer isso não, mas o trabalhador diz, Rogério, se eu falar alguma coisa, eu posso ser demitido e eu preciso do meu emprego. Mas tem empresário que quer passar essa conta, Marcelo, do Uber, ou quer pedindo para ele vir de bicicleta, se arriscando onde não tem ciclovia, né? A ser assaltado altas horas da noite, dependendo da bicicleta, o celular que está ali na bolsa. A chuva nesse período, né? Levando chuva, correndo o risco de se acidentar por um carro, por alguém, né, em alta velocidade. Então, está realmente, infelizmente, desconexo com a realidade. Se a prefeitura tivesse nos ouvido, a gente ia pedir, olha, se tem empresas que vão abrir a partir de 7 horas da manhã, então tem que haver ônibus pelo menos 1h30, 2 horas antes, que é o tempo médio que ele leva para pegar 2 transportes. Então, se for abrir de 6, o cara tem que sair, às vezes, de casa de 4 horas, 4h30, para não chegar atrasado devido ao trânsito. Eu sei o que é isso. Aí, também, quando ele vai sair depois do expediente, não tem ônibus.
Quem vai pagar essa conta? É o empresário ou é o trabalhador? Muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, sobra para o trabalhador. E E também ele tem fica calado. tem outra questão também, que às vezes o empresário, né, é dono da empresa de ônibus, né, e aí dialoga com a prefeitura e diz, olha, eu não vou estar carregando 5, 6 pessoas numa linha de ônibus que vai percorrer tantos quilômetros. Aí ele visa também o lucro. E, infelizmente, não há contrapartida da prefeitura nesse sentido, né? Então, existe essa questão também. Aí restringe um bocado de coisa visando o lucro e esquece que estão colocando vidas em risco. Inclusive, a Ana Cristina, presidente do SEAC, agradecer a presença dela, de todos os comerciários que estão nos acompanhando, o Julimar, presidente Julimar está da aí, né? Contrato. Presidente da Contract. Seja bem-vindo, Julimar. Prazer ter você aqui na nossa live. Ela falando aqui também, Ana Cristina, da questão dos funcionários, né, dos comerciários, dos trabalhadores, seja do comércio e serviço, que ainda tem um caixa para fechar. Então a loja fecha, por exemplo, no caso do shopping, fecha às 8, mas a pessoa fica no caixa e às vezes vai até 9 horas. Então, infelizmente, está sendo decretados questões desconcentradas, deixando os trabalhadores do comércio, infelizmente, numa situação muito complicada, e a gente pede a ajuda, o sindicato pede a ajuda de você, trabalhador, trabalhadora que está nos acompanhando, que está nos assistindo, para ligar para as rádios, somar forças com o sindicato, porque o sindicato sozinho, muita coisa ele vai conseguir, mas vão ter questões que é preciso de uma mobilização. É por isso que sempre Rogério usa essa frase, né? Juntos somos mais fortes. Né? Marcel, o Lucas aí, que é o nosso diretor da Big, né? Que eu fui lá hoje, inaugurou oficialmente, né? Estive lá olhando a loja, ficou muito legal, muito bonita, que é o hiper da BR, agora é Big. Falei com o nosso diretor Nino lá, e ele está perguntando aí essa questão de trabalhar 3 domingos consecutivos. Aí eu estou dizendo, ó, Lucas, isso aí não pode, está descumprindo a convenção coletiva da gente, que foi feito um aditivo agora, mantendo a mesma regra. 2 por 1. O trabalhador trabalha dois domingos consecutivos e no terceiro, obrigatoriamente, a empresa tem que dar folga a ele. Porque seria muito bom para a empresa trabalhar com o trabalhador todo domingo, só pagando e dando a folga. Mas ia tirar o convívio dele familiar, né? No domingo, que é um dia tão importante para a família, para ele ir para a igreja, à praia. Agora não, porque nós estamos vivendo uma época de pandemia, mas isso aí vai passar se Deus quiser. E aí ele não teria o convívio com sua família, com seus amigos, nesse dia que é tão importante como o domingo. Então o sindicato garantiu 2 por 1. E a empresa tem que ser denunciada ao sindicato para a gente encaminhar para o Ministério do Trabalho, fiscalizar. Constatou que ele trabalhou 3 domingos, ele vai ter direito a uma multa, né? Porque ele foi prejudicado em ter sido escalado para trabalhar 3 domingos consecutivos. E essa multa é paga ao trabalhador prejudicado, né? Então, só assim a empresa entenderá que tem que estabelecer uma escala e seguir essa escala, para que o trabalhador também não tenha sua folga cancelada. Porque ele estava programado para folgar nesse domingo, poderia ter até agendado uma festa, um churrasco na sua casa, ou de um amigo, ou um aniversário de um próprio filho ou filha, e não poderia participar nem ajudar, porque a empresa convidou e convocou para trabalhar naquele domingo que ele estaria de folga. Então é para preservar tudo isso, né, o convívio familiar, que a gente garante que é 2 por 1. 2 consecutivos, no terceiro o trabalhador tem que folgar para estar com sua família. Entendeu, Lucas? Certo. Antes de falar, tem essa questão muito importante, que tem aqui umas perguntas sobre a questão de horário. Deixar aqui a informação de que esta semana a gente estava falando sobre ônibus, aí também a gente sabe que, embora tentou-se fazer alguma coisa, mas infelizmente não contempla todos os trabalhadores do comércio, mas a partir de segunda-feira, as linhas 1.500 circular, 5.100 circular, a 5.603 Mangabeira Shopping, a 9901 Valentina Mangabeira Shopping e 302 Cidade Verde vai contar com veículos circulando até mais tarde. Né? A linha, por exemplo, 1.500, 5.100, ele cruza
29 bairros de João Pessoa e passa a ter sua última viagem às 19h40. A 5.603, que liga a Zona Sul ao Manaíra, inclusive Mangabeira e Manaíra Shopping, deixa o terminal pela última vez às 19h20. E a 9901, que sai do Mangabeira Shopping e vai até o Valentina, vai ter sua última viagem às 20h15. E a 302 vai ter sua última viagem às 19h50. Então foram algumas mudanças que foram tentadas esta semana ser implementadas, mas não contempla ainda todos os comerciais. Marcel, é importante que o trabalhador que está nos ouvindo agora, ele tem que ter a certeza do seguinte: o transporte é de responsabilidade da empresa. Então, também a empresa que pressione as empresas de ônibus a colocar a quantidade de ônibus nos horários em que o comércio tem que ficar aberto. E outra coisa, tem que dar uma folga, como a Ana colocou aqui, porque o trabalhador não sai de pontualmente igual uma fábrica, batendo o ponto de 8 horas da noite e vai para casa, não. Tem que deixar um horário de folga de 2 horas, pelo menos, que é o tempo para ele atender o último cliente na loja, às vezes tomar um banho no supermercado, seja qual for o segmento dele, no açougue, tomar um banho para ir para a parada de ônibus, para pegar esse ônibus. Então, se o comércio está autorizado a funcionar até 7 horas da noite, no mínimo as empresas têm que ter ônibus rodando 2 horas mais para frente, para que esse trabalhador tenha tempo de atender os últimos clientes e poder ir para a parada de ônibus. Entendeu? Esse é que é o correto. E caso não tenha mais ônibus, se ele tiver que pagar um Uber ou pegar um táxi, ou seja, qual for o meio que ele tiver utilizado para ir para casa, ele tem que ser ressarcido pela empresa. Porque o transporte é de responsabilidade da empresa. Né? Ele já contribui com 6% do seu salário para o transporte. Então, também não está sendo totalmente de graça. A empresa, por lei, tem a obrigação de complementar esse valor da passagem. Então, caso não tenha ônibus no domingo, no feriado, a empresa tem que disponibilizar o transporte, seja van, Uber, táxi, passar e pegar ele no ponto geralmente de ônibus que ele pega. Então, a empresa tem essa responsabilidade. O trabalhador não pode ser penalizado em tirar do seu bolso dinheiro para ir trabalhar porque não tem ônibus. Ou porque os ônibus pararam mais cedo e ele teve que ir para casa, ou porque teve que sair mais cedo porque o ônibus está saindo mais tarde da garagem. Então, seja qual for a forma, o trabalhador não pode ser penalizado. Isso é de responsabilidade da empresa. Certo. Algumas pessoas também perguntando se o comerciário ele vem recebendo, né, o salário do comércio, piso salarial normal, né, sem haver nenhuma redução. Né? A gente pode até depois falar um pouco sobre essa questão da redução da jornada, suspensão. Mas se ele vem mantendo, a empresa vem mantendo o pagamento de todos os direitos e o salário normal, mas com esse horário reduzido, ela pode depois cobrar, quando voltar, digamos, 100%, esses horários que não estão sendo pagos, por exemplo, ou seja, esses horários ficar no banco de horas e o trabalhador dever horas para a empresa? Certo. Marcel, boa pergunta. Gente, é o seguinte, existe uma tal chamada medida provisória 927, né, que tá em pleno vigor, né, e ela vai ser votada pelos senadores, ela teria que ser votada pelos senadores até domingo. Né? Essa medida provisória ela é totalmente maléfica para a classe trabalhadora, porque ela tem um banco de hora negativo, ou seja, as horas que o trabalhador está devendo, porque teve que ficar em casa por conta da pandemia, para vocês terem ideia, terão que ser pagas em até 18 meses. E se não houver o pagamento dessas horas, 50% dessas horas poderão ser descontadas no final do período de 18 meses, com o acréscimo de 50%, que é o que manda a CLT para a hora extra. Olha só o perigo que está se correndo. Outra coisa que é muito ruim dessa medida provisória 527 é que o acordo individual prevalece sobre o legislado. Ou seja, o que o sindicato conseguiu para o trabalhador, o que a gente avançou nessa convenção coletiva garantindo os direitos que ele tem, pode ser perdido se ele assinar um acordo diretamente com o patrão.
Ou seja, o patrão vai dizer, olha, bicho, tem esse acordo aqui, tu tem que abrir mão do teu domingo, do teu auxílio alimentação, do seguro de vida, do odontológico. Então, se ele assinar abrindo mão, ele perderia todos esses benefícios que está garantido na convenção coletiva. Olha só que absurdo esse governo Bolsonaro, através dos seus, né, ministros, colocar essa pauta lá do Paulo Guedes, lá no Senado Federal, já passou na Câmara e está no Senado. A gente está trabalhando muito junto com a CUT e as demais centrais sindicais para que esse projeto caduque, para que esse projeto não venha em pauta, né? O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, tirou de pauta ontem esse projeto. Mas a gente tem que estar vigilante, então pressione seu deputado, aliás, seu senador, o senador Zé Maranhão, a senadora Daniela Ribeiro, né? O veneziano disse que já é contra esse projeto, fez uma live com a central sindical, então o voto dele é contrário a essa MP 927, e a gente tem que ver, gente, quem é que a gente está votando, Marcel. Verdade. Então, quem foi que a gente votou para senador? Né? Meu senador está me representando ou está representando só a classe patronal? Né? O meu deputado federal está votando a favor de mim, que sou trabalhador, ou contra mim? Então, a gente precisa fazer essas perguntas e acompanhar esses mandatos, porque a eleição é de 4 em 4 anos. Então, eu posso mudar o meu voto, né? Em votar em candidatos que têm compromisso com a classe, no caso, dos trabalhadores, em defender nossas bandeiras de luta, para que a gente mantenha nossos direitos e amplie, né? A gente vê tantos representantes de vários segmentos aí no Congresso Nacional, na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa aqui do Estado da Paraíba. Então é importante que a gente aprenda a votar em nossos representantes, porque o sindicato pode ir até certo ponto, mas são as leis lá no Congresso Nacional e a nível estadual e municipal que a gente também tem que seguir. Então, é sempre bom a gente ter um parlamentar ligado à classe trabalhadora para defender nossas bandeiras de luta. Então, Marcel, dentre elas está isso aí que você falou, o banco de hora negativo, que é muito ruim, que no final de 18 meses poderá ser descontado do trabalhador 50% dessas horas que não foram compensadas, ou seja, que ele teria que trabalhar porque ficou devendo por conta da pandemia, né? E se ele não pagar essas horas, ele vai ser descontado 50% e o acréscimo de 50% do valor dessa hora extra, como manda a CLT. Ou seja, ele perde de todo jeito. Isso é um absurdo. Então, a gente está trabalhando muito com os nossos deputados do PT, PCdoB, PSB, então os partidos de esquerda, PSOL, então os partidos de esquerda estão lá unidos para que esse projeto não passe e que ele caduque, que ele passe da validade. Se ele não for votado até domingo, ele perde essa validade, que é a MP 927, que é altamente maléfica para a classe trabalhadora. Isso. Tem a questão também da medida provisória 936, que é aquela questão da redução da jornada de trabalho, né? Inclusive, a gente trouxe aqui o Dr. Everton, que é assessor jurídico do sindicato, e ele explicou de uma forma bem simples. Se você teve 30% reduzido, você pega as 8 horas de trabalho, menos 30%, que aí vai dar menos 2 horas e 40 minutos. Então, você pega aquele horário de trabalho e diminui menos 2 e 40. Foi reduzido os 30%. E assim sucessivamente, 70%, por exemplo, você pega 8 horas, menos 70%, e aí dá menos 5 horas e 60 minutos. Mas nesse período, inclusive a prefeitura está decretando, né, o horário do comércio também reduzido, você pode fazer em cima desse cálculo. Os trabalhadores estão trabalhando aqui em João Pessoa de 9 às 15. Esse horário dá 6 horas de trabalho. Nesse horário está mantido o vale alimentação e como é que fica a questão do intervalo de almoço, já que pega-se de 9 e só lá às 3 da tarde. Né? Marcel, muito boa pergunta. Primeiro, o sindicato já garantiu na renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, né, todas as cláusulas sociais e de benefício. Então, o auxílio alimentação, ele está garantido. O horário de almoço do trabalhador está garantido. O simples fato da loja estar aberta ao público de 9 às 15 horas não significa dizer que o trabalhador chegou de 9, não. Tem gente entrando de 8 horas e 20, de 8 horas da manhã, está entrando antes e fica dentro da loja atendendo os últimos clientes até saírem de 4 horas, de 4 e meia, 5 horas,
totalizando a sua jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 7 horas e 20 de segunda a sábado, ou ele pode fazer 8 horas e no sábado, de segunda a sexta, e no sábado fazer 4 horas de trabalho. Acima de 4 horas está garantido o auxílio alimentação. Passou de 4 horas de trabalho, o trabalhador tem o valor do auxílio alimentação garantido. E o intervalo de almoço dele, Marcel, também tem que ser garantido de 1 hora. Então, só porque é 6 horas corridas da loja aberta, não significa dizer que ele começou a fazer um horário corrido. Ele chegou antes e vai sair depois. Então, ele faz jus ao intervalo e também ao auxílio de R$ 8 por dia de alimentação. Inclusive, nesse caso também, Rogério, nos shoppings, mesmo não pegando o horário que antecede o almoço, por exemplo, os shoppings estão pegando de meio-dia às 8. É preciso ter esse intervalo e mesmo não pegando o horário do almoço, está também garantido o auxílio alimentação? Claro, Márcio, ótima pergunta. Gente, se para nós que começamos a trabalhar de 8 horas, 9 horas, o almoço é naquele horário, para o pessoal que chegou mais tarde é a janta, né? Então ele tem que, senão ninguém fica de pé. Ele comeu no mínimo 2 horas antes para chegar num shopping de meio-dia. Olha só, para pegar ônibus, para chegar no shopping, ele saiu de casa 2 horas antes. Então ele almoçou, ou ele vai almoçar no shopping quando ele chega, né? Almoça e vai trabalhar. Então, quando for no final, ou no meio da jornada dele, o ideal que é no meio, a empresa comece a dar aqueles intervalos para não sair todo mundo, lógico, para que aquele trabalhador tenha o seu horário de almoço, no caso de janta, garantido, né? Então também tá garantido o horário para que ele descanse da mesma forma como vinha trabalhando antes, né? Tendo 1 hora de descanso para o pessoal e 15 minutos para quem tinha 6 horas corrido e começou a fazer e continua fazendo 6 horas corridas mesmo, né? E não chegando antes e saindo mais tarde, aí tá errado. Então, se ele pegar realmente no horário mais cedo, como muita gente pega para preparar a loja, para abrir a loja para o cliente e sai mais tarde, ele faz jus a receber a ajuda de custo, né, de R$ 8 por dia, mais o seu intervalo de no mínimo 1 hora de almoço para essa refeição e também descanso, né? Não é só refeição, é para ele descansar também as pernas, porque na maioria do período esse comerciário trabalha em pé, ele não trabalha sentado, trabalha em pé, fazendo um atendimento, né? Então ele também tem que descansar suas pernas para depois voltar novamente para o segundo expediente, né? Segundo turno de trabalho e dar continuidade até o final e depois voltar para sua casa com sua missão cumprida. Inclusive, a gente agradece aí a participação de todos, só citar aqui alguns comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando, a Adriana, a Regina, o Gilvandro também está por aqui, agradecer ao Daniel, agradecer ao Lucival, agradecer a Fábia, agradecer a Sandra, Vanessa, Lucas, Letícia, agradecer aí a todos, inclusive a Ana Cristina também está citando aqui sobre essa questão do auxílio alimentação, que é inclusive uma conquista do sindicato, né? Dantas Pereira está aqui, advogado. Boa noite, Marcel, eu estou por aqui. Lembrando que a MP 936 foi convertida na Lei 14.020. Okay. Isso aí, obrigado, Dantas. Realmente, a gente fala MP, tanto MP, mas ela já virou lei, a 936, que é a Lei 14.020, né, de 2020. E a MP 927 é a que está lá no Senado Federal para ser votada e que, se Deus quiser, será caducada, como eles falam lá, né? Para que não, de certa forma, traga esse retrocesso tremendo para a classe trabalhadora e desmanche a CLT e tire o poder do sindicato de fazer uma negociação e manter esses direitos para os trabalhadores. Porque se essa MP passar, meu amigo, tirar todos os direitos da classe trabalhadora através dos acordos individuais que se sobrepõem ao que está na CLT e ao que está na convenção coletiva. Só não se sobrepõe a Carta Magna da gente, que é a Constituição Federal de 88. Então, Deus queira que ela caduque. E os senadores paraibanos, Daniela, Maranhão, votem contra caso ela seja pautada, né? O veneziano já disse que é contra. Obrigado. Obrigado, Dantas.
Inclusive, Dantas Pereira é o Dr. Everton Pereira, que é assessor de comunicação ou assessor de jurídico, né, dos sindicatos Ah, é comerciários. ele, é? Eu não sabia, não. Tá aí Dantas Pereira. Desculpa, doutor Everton. Um abraço para o senhor. Obrigado por estar acompanhando a live. Aí você pode Osnildo seguir. Silveira, futuro prefeito de Souza aí também, Eu chegando quero aí na também live. É, agradecer a todos, inclusive os comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando, pode seguir, né, a página no Instagram aí, o perfil do Dr. Everton Pereira, que no caso aí é Dantas Pereira ADV, que é advogado, e ficar informado aí também, além, é claro, estar seguindo aí nossas redes sociais, seguir também a do Dr. Everton. E deixar aqui, Rogério, o site do DIEESE, que também muitas pessoas ficam com dúvidas, né? Alguns comerciários com dúvidas, e fica complicado a gente esclarecer isso aqui, que isso é uma questão dos cálculos da medida provisória 936, mas só corrigindo, né? A lei 12.000, agora me perdi no número, ou melhor, 14.020. Isso mesmo, a Lei 14.020. Fica complicado a gente fazer os cálculos aqui, mas aí indicar para o comerciário o site do DIEESE, que lá tem uma calculadora onde você pode fazer esse cálculo da redução da jornada de trabalho, certo? Você bota lá o salário, o piso salarial, ou o seu salário, e lá ele vai fazer o cálculo de acordo com a redução da jornada de trabalho a qual você teve que assinar. O site é www.diese, que é DIEESE. Então, www.diese, DIEESE é diese.org.br/calculadora MP936. Então a gente depois vai postar aí nas redes sociais esse site para que você, comerciário, comerciária, vá lá e possa fazer aí o seu cálculo. Tem muita gente também com dúvidas sobre que essa agora é a questão. lei 14.020, né? Não é mais nem MP 936, como o doutor Everton falou, já mudou. Você pode até botar lá no Google, né? Calculadora, né, do DIEESE MP936. Com certeza o Isso. Google, né, ajuda muito nessa. Exatamente. Ô Marcel, é bom a gente falar também agora do projeto do vereador Marcos Henrique, que é importante, que hoje é importante a gente abordar esse assunto. É verdade. Então a gente compartilhou aí nas redes sociais o vídeo do vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Marcos Henriques, aqui de João Pessoa, e o vídeo também do Cinecom, através do presidente, através de você, Rogério Braz, falando sobre essa medida provisória que tipifica, né, os comerciários em atividades de João Pessoa como público prioritário para fins de testagem da Covid-19 e para vacinação contra o H1N1, né, determina responsabilidade para as empresas e também para a prefeitura e dá outras providências. Né? Esse projeto foi colocado ao público através das redes sociais, um importante projeto, mas aí frisar a questão da atuação conjunta, do Juntos Somos Mais Fortes, para que cada comerciário pressione o vereador e pressione o prefeito de João Pessoa, o vereador para aprovar e o prefeito para sancionar, não é verdade, Rogério? Exatamente. Primeiramente, mais uma vez, saudar nosso presidente Gil Limar, que está aqui prestigiando nossa live. Nos 30 anos da nossa confederação, parabéns, Gil Limar. Você está numa guerra tremenda aí em Brasília, fazendo o máximo possível para que essa lei, essa medida provisória 927 não passe no Senado Federal. Você, Valeí, o Luizinho, todo o Geralda, todo mundo que está em Brasília representando a nossa Contrax, pressionando para que essa lei não passe aí no Senado Federal. Parabéns, Julimar, pelos 30 anos da Contrax e estamos juntos. Marcel, realmente esse projeto que Marcos fez em parceria conosco, ele é muito importante, porque muita gente pode estar assintomático, mas talvez transmitindo a Covid-19 para os outros companheiros no retorno da abertura dessas lojas no comércio, né? Então, qual é a lógica do projeto? As grandes empresas, as que têm acima de 50 empregados, né, pagariam
esse teste da Covid-19 para os seus funcionários, a fim de proteger os outros colegas, logicamente teria que ser afastado caso desse positivo, para não contaminar os demais, os clientes também e os próprios empresários que estão geralmente dentro também dos seus estabelecimentos. Então, por isso que a testagem ela é muito positiva agora e muito importante para a saúde do trabalhador, para a saúde do cliente e para a saúde do próprio empresário. Né? Desde antes o sindicato já falava disso, era para ter sido feito isso antes da reabertura, né? Com certeza, os que estavam em atividades essenciais, o pessoal de açougue, padaria, vigilante, então todas as outras categorias que ficaram trabalhando nas chamadas categorias de necessidades essenciais, eram para ter sido testadas. Farmácias, açougue, padarias, vigilante, bancários. Então, esse pessoal era para ter sido testado por essas empresas para que eles não, logicamente, não estivessem contraindo a doença e nem contaminando os demais colegas e clientes na empresa, né? Porque essa doença é muito contagiosa. E as empresas que tiverem abaixo de 50 empregados, é de responsabilidade do poder público municipal disponibilizar o teste para esses trabalhadores que estão fazendo uma arrecadação importante para o município. Então não é de graça. Aquele comerciário que está ali trabalhando, a cada produto que ele vende, que foi produzido pela indústria, o serviço vai aplicar aquele produto, aquele ar-condicionado, aquele ventilador na casa daquele cliente, por cada serviço desse a gente paga para a prefeitura também. Então é justo que esse trabalhador, que é a empresa que é pequena, que não tem condição de pagar esse teste da Covid-19, que a prefeitura pague. A prefeitura tem condição de pagar isso aí para esse trabalhador, que está atendendo a sociedade e gerando receita para o município. Né? Então não é de graça. Então a gente quer que os grandes empresários arquem com esse custo, né, para os seus trabalhadores, para preservar a vida, principalmente, e também as famílias desses trabalhadores quando eles retornam para casa. E quem tiver abaixo de 50 empregados, a prefeitura arque com esse custo do teste. Que não pode, Marcel, é o trabalhador tirar 250 a 300 reais para fazer um teste para saber se está com Covid ou não, se teve ou não a doença. Quem tem que fazer isso ou é o poder público, que já arrecada muito imposto para isso, seja estadual, federal ou municipal, ou o empresário que também, dos grandes, consegue deduzir boa parte do que investir em saúde e educação do imposto de renda das empresas. Então, o que a gente está pedindo é algo totalmente plausível, que dá para executar se houver a força de vontade. Agora, o que tem acontecido, Marcel, o vereador Marcos me ligou hoje preocupado, é que a maioria dos vereadores querem votar contra os trabalhadores. Vejam só, comerciários e comerciárias, os vereadores que vocês votaram. Está lá esse projeto na Câmara. O projeto é 1861, de 2020. Ele disse, Rogério, pasmem, os vereadores de João Pessoa não querem aprovar esse projeto. Aprovaram para os bancos. Os bancos, o mesmo projeto, porque o banco geralmente, né, é um grande... Só tem 4 bancos no Brasil, praticamente, né? Privado. Só tem 4 bancos aqui, né? Itaú, Santander, Bradesco, né, Brasil e Caixa Econômica, né? Então, esses bancos vão ser obrigados a pagar o teste para a Covid-19 para todos os bancários. Né? Então, a gente está pedindo para que o grande empresário também pague para os seus trabalhadores, para preservar a vida dele. E quem tiver acima de 50 empregados, quem vai pagar é a prefeitura. Aí a gente pede a todos os comerciários, a toda a família comerciária, que pressione o vereador que você votou. Você não tem o telefone dele? Ei, vereador, qual é o seu posicionamento com relação ao projeto projeto 1861 de 2020, que diz que as empresas abaixo de 50 empregados, quem tem que pagar é a prefeitura, o teste da Covid-19. Nas rádios, inclusive, também, nos meios de comunicação, né? Exatamente, vamos fazer isso. E também o teste e também a vacina da H1N1. Priorizar a vacina para esses trabalhadores também. Dentro desse projeto também tem isso.
Então você precisa ver quem é seu vereador, sua vereadora e cobrar, ei, eu quero que você aprove o projeto. Eu quero que você use a canetinha aí, você está em casa de modo virtual, mas você tem que ouvir os trabalhadores. Então, nós queremos que você aprove o projeto do vereador Marcos Henrique, do PT, que fez em parceria com sindicatos comerciários para testagem de todos os trabalhadores com relação à Covid-19. Entendeu? Essa é a nossa luta e vamos fazer uma grande mobilização. Ele retirou o projeto de pauta, porque se fosse colocado agora, provavelmente para votação, perderia. Então, Marcos Henrique retirou o projeto e vai recolocar na próxima quinta-feira. Então, até lá, você tem para reivindicar do seu vereador que aprove esse projeto para que a prefeitura e as grandes empresas arquem com esse custo. A gente não está pedindo para que os pequenos empresários arquem, não. A gente quer que as grandes empresas paguem o teste da Covid-19 e também a prefeitura disponibilize a vacina da H1N1 prioritariamente para os comerciários. Beleza, Rogério. Estamos chegando aqui ao final da nossa live, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas. O Sinecom está aqui dialogando com os comerciários, batendo um papo com os comerciários sobre os vários temas. Na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta, trazendo sempre grandes temas relevantes para a classe trabalhadora. E o sindicato continua aí de portas abertas, continua funcionando com suas redes sociais, seu telefone 3241-5552, e o site www.comerciario.com.br para atender a toda a categoria comerciária. A importância de manter essa instituição para que os seus direitos sejam mantidos, para que as ações de fiscalizações sejam mantidas. Então, comerciário, muito importante você fortalecer seu sindicato. Qual é a sua mensagem final, seu boa noite, Rogério, para a gente concluir aí a nossa live? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui da nossa live, dizer que é muito importante, fico muito feliz em estar recebendo vocês aqui, tirando as dúvidas. O sindicato está à disposição, está aberto de 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos tendo muito problema, Marcel, várias denúncias. Eu mesmo em Jacinto estamos em várias lojas. Eu estive na Big, estive no Mineirão, que teve a porta arrombada lá, o cofre arrombado. Então, a gente está fazendo visitas nas lojas, acolhendo e encaminhando as fiscalizações. Então, conto com os sindicatos comerciários para o que der e vier. É o que eu digo, né? Se cada um estiver fazendo a sua parte, a gente vai superar todos os desafios, né? No mais, é desejar a todos uma excelente noite, saúde, paz. Dizer que o sindicato está firme e forte. Quem não é sindicalizado ainda, se associa ao sindicato. A gente precisa mais do que nunca de você para manter nossas portas abertas, para garantir nossos direitos e conquistas. E espero revê-los aqui na próxima live, se Deus quiser, dizendo a vocês que foi aprovado o nosso projeto na quinta-feira que vem. Vamos pressionar os vereadores até quinta-feira, para que eles aprovem esse projeto 1861 de 2020, do vereador Marcos Henrique, que está fazendo um excelente mandato, voltado para a classe trabalhadora lá na Câmara Municipal. Muito obrigado, Marcel. Obrigado mesmo. Um abraço. Beleza. Então, boa noite, comerciários. Próxima quinta-feira estaremos de volta. Até lá. Obrigado pela presença de todos e fiquem ligados. Quem chegou pela metade, a live fica gravada aí na íntegra no Instagram do sindicato e também no YouTube e no Facebook. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Até a próxima.